Graça e paz, bem-vindos ao canal Ensina e Palestra. Meu nome é Alex Paulo e é uma grande honra ter você aqui conosco. Muito obrigado desde já pela sua companhia. Nós estamos aqui com o canal Ensina e Palestra toda semana trazendo o nosso tema do Guia de Estudos, o tema proposto pelo Guia de Estudos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a nossa revista Lições Bíblicas, que nesse trimestre está versando sobre dons espirituais e ministeriais. Nós trabalhamos no primeiro trimestre sobre o verdadeiro pentecostalismo. Hoje nós estaremos trabalhando já na segunda lição de dons espirituais e ministeriais. O nosso comentarista é o pastor Elinaldo Renovato e nós vamos aqui, com muita tranquilidade, com muita humildade, comentar com você mais uma lição do nosso guia de estudos. A lição de hoje é a lição número 2. Nós estamos recém começando o nosso trimestre, mas nós já temos na nossa playlist chamada Dons Espirituais e Ministeriais todas as lições. Nós estamos hoje na segunda lição e a cada quarta-feira nós temos um vídeo novo e todos esses vídeos eles ficam lá na nossa playlist Dons Espirituais e Ministeriais. Lá você vai encontrar uma outra playlist chamada O Verdadeiro Pentecostalismo, que é referente ao primeiro trimestre deste ano. Também nós temos outras playlists de temas que nós estudamos no ano passado. Então, eu convido você para ir lá nas nossas playlists e assistir às nossas lições. É uma grande honra, é um grande prazer ter você conosco. Inscreva-se no canal, faça parte da nossa comunidade, esteja conosco, faça parte do nosso trabalho. Será uma grande honra ter você aqui conosco. Será um grande prazer ter você aqui na nossa companhia. Já também deixe o seu like no vídeo, faça o seu comentário, faça a sua inscrição no canal e também ative o sininho para que toda quarta-feira, assim que sair um vídeo novo, você seja notificado. Toda quarta-feira tem vídeo novo no canal. Vamos ao nosso estudo da semana? Vamos lá então. Lição número 2. O tema da lição de hoje é o propósito dos dons espirituais. Nós temos o nosso texto áureo, nós temos a nossa verdade prática, nós temos a nossa leitura diária, nós temos a nossa introdução, nós temos também a nossa leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe desta semana, ela trabalha o livro de 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira parte fica lá no capítulo 12, versículos 8 ao 11 e depois capítulo 13, versículos 1 ao 2. Eu sempre digo, é muito importante você fazer essas leituras, é muito importante você ler esses dois textos, porque eles vão abalizar o trabalho, eles vão fazer análise do trabalho e assim você terá uma contextualização daquilo que nós estaremos tratando aqui neste vídeo. Então, é muito importante que você faça a leitura dessas duas passagens. O nosso primeiro tópico, nossa revista, nossas lições são divididas em geralmente 3 tópicos. Cada tópico, geralmente, ele é composto de 3 subtópicos. Então, o nosso primeiro subtópico, os dons não são para elitizar o crente. Nosso primeiro subtópico aqui, a igreja coríntia. Segundo subtópico, uma igreja de muitos dons, mas carnal. Terceiro subtópico, dom não é sinal de superioridade espiritual. Uma igreja com muitos dons não a faz perfeita. A igreja de Corinto possuía todos os dons. Não lhe faltava nenhum dom. Lá na carta de Paulo aos 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7, diz assim: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, mesmo tendo todos os dons, nós inclusive já falamos um pouco disso aqui na semana passada, nós estamos voltando ao assunto, porque a nossa leitura
A nossa lição de hoje, ela nos impõe que falemos um pouco mais de Corinto. Então, ela tinha todos os dons, mas ela não era perfeita. E aqui nós já extraímos a primeira lição dessa lição. Uma igreja, por mais rica em dons, não a constitui perfeita. Uma igreja, por mais rica e abundante em dons, não a faz superior espiritualmente às demais. É importante, é necessário, é vital para a saúde espiritual da igreja que ela tenha dons, que ela exerça os dons através de seus membros. Agora, é muito importante nós compreendermos e deixarmos isso bem explícito, que os dons devem ser administrados com a mordomia cristã. Os dons devem ser administrados à luz da palavra de Deus, para que eles realmente façam diferença na igreja onde são exercidos. Uma dica de leitura para você é na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Eu vou ler com você essa passagem. Porque a respeito de vós, diz Paulo, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, e eu sou de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Nós tínhamos ali na igreja de Corinto as chamadas panelinhas. É uma palavra simplista, mas ela espelha o que realmente acontecia ali. Alguns grupos, algumas divisões, alguns partidos dentro da igreja. Alguns que queriam ser guiados por Paulo, outros por Apolo, outros por Pedro ou Cefas. E ainda outros se diziam do grupo de Cristo. Havia uma grande divisão, uma grande confusão ali. E embora os dons abundassem ali, embora os dons abundassem na igreja de Corinto, a falta de coesão entre seus membros fazia com que os dons, eles, embora sempre maravilhosos, os dons do Espírito Santo são maravilhosos. Os dons do Espírito Santo são excelentes, sejam eles espirituais, sejam eles ministeriais, são dons fantásticos dados para a igreja para crescimento dela. Mas se esses dons não forem administrados com coesão, se esses dons não forem administrados com união dos irmãos, se esses dons não forem administrados com a amizade, com o amor entre os irmãos, infelizmente eles não serão tão úteis quanto deveriam ser. Era o que estava acontecendo ali em Corinto. Paulo escrevia essa carta para corrigir algumas coisas que estavam sucedendo ali. Paulo escrevia essa carta para tentar fazer com que o povo daquela igreja, com que os crentes daquela igreja pudessem chegar à conclusão de que somente a união, somente a coesão faria com que aquela igreja realmente tivesse um crescimento digno, um crescimento fiel, um crescimento espiritual, um crescimento sadio. Os dons do Espírito. Quero falar um pouquinho para você sobre o cessacionalismo. O que é isso? Muitas igrejas tradicionais, muitas igrejas reformadas, entendem que os dons cessaram. Na época dos apóstolos, segundo essas igrejas, os dons cessaram, acabaram. Era para o tempo dos apóstolos, única e exclusivamente para o tempo dos apóstolos esses dons. Hoje eles não são mais utilizados, hoje eles não existem mais. É o que prega o cessacionalismo. Via de regra, é nisso que eles acreditam. Eu, particularmente, não acredito nessa hipótese.
E eu uno-me em pensamento ao pastor Alexandre Coelho, que afirma assim, textualmente: não há na palavra de Deus qualquer texto que nos remeta à ideia de que os dons espirituais foram apenas dados para a época dos primeiros apóstolos. Não consigo entender, prossegue o pastor, que tipo de hermenêutica é feita para que teólogos entendam que presentes especiais dados por Deus para a edificação da igreja têm prazo de validade vencida. Fecho aqui aspas na citação do pastor Alexandre Coelho. Nós, pentecostais, acreditamos que os dons são para hoje, são atuais. E mais, tanto existem como estão à disposição de quem, buscando por eles, é presenteado pelo Espírito Santo com essa graça tão maravilhosa, denominada dons espirituais. A fonte dos dons espirituais e ministeriais é o Espírito Santo. E essa fonte não secou. Essa fonte não cessou. Ela não acabou, ela não se extinguiu no período apostólico. Ainda hoje, nos nossos dias, ela jorra como uma fonte transbordante ao alcance de quem buscar pelas maravilhas, pelo maravilhoso compartilhamento dos dons com os quais o Espírito Santo ainda hoje presenteia a igreja. A importância dos dons espirituais e ministeriais. Existem duas categorias de dons dados pelo Espírito Santo, os chamados dons espirituais e os chamados dons ministeriais. Ambos distinguem-se entre si em seus propósitos e em sua manifestação. Citando o pastor Elinaldo Renovato, que é o comentarista desta revista, essa revista do segundo trimestre de 2021, ela é uma reedição de uma revista de 2014, e essa revista de 2014 fora comentada pelo pastor Elinaldo Renovato. E esta revista que nós estamos estudando neste trimestre, segundo trimestre de 2021, é uma reedição desta revista, porque a CPAD está fazendo neste ano um trabalho referente ao pentecostalismo. A CPAD está fazendo no ano de 2021 um trabalho nas revistas Lições Bíblicas sobre o pentecostalismo, sobre obras do Espírito Santo. Então, este é o norte para o nosso estudo neste ano. Abro aspas para a citação do pastor Elinaldo Renovato. Dons espirituais são ferramentas que Deus coloca à disposição da igreja para que ela possa exercer sua missão profética e proclamadora do Evangelho de modo eficaz contra o que Paulo chama de os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, usando a armadura de Deus na guerra espiritual a que todo salvo, todo crente é submetido. São capacitações, habilitações espirituais para o crente cumprir a sua missão que Deus confiou na igreja. Já os dons ministeriais, segundo a definição também do pastor Elinaldo Renovato, abre aspas, são serviços que devem ser exercidos pelas pessoas que tenham a mentalidade de servos de Cristo. Quem não pode ser servo, não pode ser ministro na igreja. Jesus não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Dons ministeriais identificam uma diversidade enorme de funções, de ofícios, de atividades, de homens chamados por Deus e designados pela igreja local
para exercerem a operacionalidade de serviços ou ministérios. Fecha aspas. Então essa é a definição do pastor Elinaldo Renovato para dons espirituais e dons ministeriais. Eu quero salientar para você que os dons espirituais independem dos dons ministeriais. Porém, os dons ministeriais necessitam dos dons espirituais. Ambos devem andar juntos para que o dom ministerial seja exercido com eficácia. No caso dos dons ministeriais, o dom procede o ofício. Essa também é uma citação do pastor Elinaldo Renovato. Também eu quero chamar a atenção para você, para que não haja uma confusão dos dons naturais. Nós falamos sobre eles no vídeo passado, no vídeo anterior. Os dons naturais presentes na igreja não devem ser confundidos com os dons espirituais. Quais são os dons naturais que Deus também dá, com os quais Deus também capacita o homem? Boa oratória, eloquência, bom timbre de voz para cantar, boa persuasão para com a plateia, são dons naturais que Deus coloca, que Deus dá para determinadas pessoas, mas são dons naturais. Não confunda com dons espirituais. Os dons da antiga aliança. Os dons dados pelo Espírito Santo durante a vigência da antiga aliança eram específicos e dados para pessoas especiais, como os profetas, por exemplo, como alguns líderes, como alguns reis. Eles não estavam disponíveis para o povo de Israel. O povo de Deus tomava conhecimento e era beneficiado por tais dons. Porém, o povo era espectador e beneficiário. Um evidente exemplo do uso do dom concedido pelo Espírito Santo foram, por exemplo, os milagres realizados na presença de Faraó. Quanto aos reis, nós temos o dom de Deus exercidos por Salomão, Deus deu a ele. Enfim, vários outros exemplos poderemos tomar lá na antiga aliança. Os dons na nova aliança. Como parte do plano magnífico de Deus para a salvação da humanidade através da vida de Jesus Cristo, os dons são distribuídos a todos aqueles hoje, na nova aliança, que de coração os buscam sem distinção. Observando, contudo, por favor, preste muita atenção na seguinte citação que eu vou fazer, na seguinte afirmativa que eu vou fazer. Soberana vontade do Espírito Santo prevalece na distribuição dos dons. É Ele quem os distribui, segundo os seus próprios desígnios, os seus próprios propósitos e conforme os seus insondáveis desígnios. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 8, diz assim: por isso diz, subindo dos altos levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Os melhores dons. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, 31, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Quais seriam os melhores dons? Uns dons são melhores que os outros? São mais úteis que os outros? Ora, Paulo fala dos melhores dons. São aqueles que edificam, esses são os melhores dons. Edificam o maior número de pessoas, aqueles que beneficiam o maior número de espectadores. São os que melhor atendem à coletividade. Por exemplo, o dom de cura alivia o sofrimento de alguém. O dom de profecia adverte determinado indivíduo. Ter fé alicerça espiritualmente alguém. E o dom da palavra, da ciência, ou palavra do conhecimento, poderá agregar estabilidade espiritual para inúmeros ouvintes, para várias pessoas. Esse é apenas um exemplo.
onde caberiam outros, se nós levarmos em conta que os dons ministeriais evidenciam um gerenciamento do corpo de Cristo em benefício dos membros da comunidade. Chegamos agora ao nosso segundo tópico, edificando a si mesmo e aos outros. Bem no instante onde está passando um avião aí. 3 subtópicos. 1. Edificando a si mesmo. 2. Edificando os outros. 3. Edificando até o não crente. O propósito dos dons. Primeiro propósito. Os dons devem ser úteis na edificação da igreja. Paulo alude à edificação de um edifício. O processo de edificação ele é extremamente importante para a obra. Com um alicerce firme, o prédio vai ficar mais robusto e mais seguro. O prédio ganhará estatura, estabilidade. Os dons aprimoram o crescimento. O crescimento vertical da igreja é aprimorado pelos dons, ao mesmo tempo que ajudam na sustentação. Eles também aproximam as pessoas que têm esses dons de Deus. Os dons espirituais aprimoram o crescimento vertical da igreja. E ao mesmo tempo, eles ajudam na sustentação e aproximam as pessoas de Deus. Os dons repartidos entre os salvos são usados dentro da igreja para que os crentes sejam edificados e tenham sua vida espiritual aprimorada. E nós estamos falando da parte interna da igreja, do coletivo da igreja. Uma igreja sem dons é uma igreja fraca. É uma igreja capenga espiritualmente. Ao passo que, se levarmos em conta Corinto, nós saberemos que ter muitos dons, ou até mesmo todos os dons, não fazem de uma igreja uma grande potência espiritual. Vide a igreja de Corinto. Lembre-se, lá, segundo alguns comentaristas, tinha todos os dons. Porém, ela tinha muitos problemas. E mais, Paulo a considerava carnal, despreparada espiritualmente. Lá na carta de 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1, diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Como, agora eu pergunto para você, que uma igreja que possuía entre seus membros tantos dons era considerada uma igreja imatura? E eu respondo para você, pelo simples fato de que os dons não eram gerenciados de forma sábia, de forma sadia, com o propósito de edificar a igreja. Não existia ali, entre aqueles que tinham os dons, o propósito de edificar o corpo de Cristo. Isso faz toda a diferença. Um outro propósito dos dons para que a igreja cumpra o seu propósito. Sejamos pragmáticos. Em uma igreja, uma comunidade, existem várias pessoas, não é mesmo? Dentre essas pessoas, alguns não têm ainda algum dom espiritual. Talvez estejam buscando, talvez estejam orando, e devem fazer isso. Devem buscar, devem orar, devem procurar, devem pedir. Mas talvez não tenham. Mas também existem algumas pessoas que possuem um dom, outras vários dons. Coletivamente, a igreja será entendida como uma instituição que usufrui dos dons dados pelo Espírito Santo. Ou seja, será uma igreja avivada, próspera, sadia, porque existem ali membros que têm os dons. E esses dons
servem para a igreja. Esses dons são usados em favor da igreja. Ora, então, a igreja possui dons. Porém, se a igreja não tiver em seus membros ninguém que tenha dons, se não tiver nenhum dom abarcado entre os seus membros, essa igreja não poderá dizer que é o sal da terra, que é a luz do mundo, pois estará nivelada com uma simples organização social, alheia aos propósitos de Deus. Um outro propósito dos dons serem úteis na edificação individual, trazendo agora para a individualidade, para o indivíduo, para a pessoa. Os dons também são importantes para o crescimento do crente como indivíduo. Seu relacionamento com Deus se aprimora quando ele manifesta algum dom em particular. Mas a falta de dom em determinada pessoa não a exclui do amor e da graça de Deus. Agora, se a pessoa não tem um dom, ela deve pedir a Deus, ela deve buscar, para que o Espírito Santo, no momento que ele achar, ou melhor, que ele achar não, o Espírito Santo não acha, ele tem certeza, no momento que o Espírito Santo tiver plena convicção de que aquela pessoa deve receber aquele dom, está preparada para receber aquele dom, ela vai receber aquele dom. Edificação, portanto, não fala somente de aprimoramento espiritual coletivo, mas também aprimoramento espiritual individual, fortalecendo individual ou coletivamente o corpo de Cristo. Vamos agora ao nosso tópico 3, edificar todo o corpo de Cristo. Primeiro subtópico, os dons da igreja. Segundo, os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Terceiro, despenseiros dos dons. Falamos agora sobre administração dos dons. Paulo compara aqueles que têm um ou vários dons a um despenseiro. O que é um despenseiro? O despenseiro era um empregado, e esse empregado ele gozava de absoluta confiança de seus patrões ou de seu patrão, e esse empregado era responsável pela guarda de bens e utensílios. Bens e utensílios que não eram seus, eram de seu patrão. O mordomo, ele era o empregado mais importante da casa e cabe perfeitamente nessa descrição. Ele tinha a chave da despensa. Sabia que estava cuidando de algo que não lhe pertencia, mas estava sobre os seus cuidados, sobre a sua responsabilidade, sobre a sua tutela. O zelo para com o patrimônio alheio é uma característica indispensável para um bom mordomo. No âmbito espiritual, nós somos os despenseiros dos dons que a nós são confiados por Deus, através da autoridade do Espírito Santo que os distribui conforme bem lhe apraz. Como mordomos somos responsáveis, olha só, responsáveis, cuidadores desses dons, tendo a perfeita consciência que não são nossa exclusividade, não são nossa propriedade, mas são propriedade do Paráclito, do Espírito Santo, que nos confiou tamanha riqueza. Nós somos os dispenseiros, nós temos a chave da despensa, nós usufruímos dos dons, nós usamos os dons, mas não são nossos, são de Deus, que está nos concedendo eles para usarmos na sua obra, para usarmos para a edificação coletiva. Para concluir, eu quero pontuar com você como identificar o seu dom. Como identificar o dom que está em você. A pessoa capacitada por Deus irá receber dele a confirmação do seu dom. É claro que para receber um dom dado pelo Espírito Santo, é preciso pedir pelo dom, ter comunhão com Deus, zelar pela palavra de Deus e ter uma conduta de vida correta. Aí você pergunta, mas lá em Corinto, mas lá tinha todos os dons,
mas no coletivo a conduta não era correta, mas Paulo chega através da capacitação do Espírito Santo para ajudar aqueles irmãos a se posicionarem corretamente. E essa posição correta Deus requer daqueles que têm o seu dom. Mas qual dom nós temos? Deus vai mostrar para nós. Digamos, por exemplo, vamos exemplificar. Talvez você tenha o dom de evangelismo. Um exemplo. Mas Deus não falou para você que você tem esse dom. Mas você tem um prazer, tem amor, você tem alegria em falar de Cristo. Seja na fila do banco, seja na fila da lotérica, embora nós estamos vivendo agora em um processo pandêmico em que não há aglomeração, em que as filas são evitadas, mas estou falando em um ambiente normal, estou falando quando nós retornarmos à nossa normalidade ou quando nós estávamos com a nossa normalidade antes da pandemia. Pessoas que falavam de Cristo nas ruas, que conseguiam conversar com alguém sobre o tempo, conversar com alguém sobre um esporte, daqui a pouquinho já estavam falando do amor de Deus, já estavam pregando a Jesus, já estavam mostrando Deus para as pessoas. Essa pessoa tem o dom de evangelismo pessoal. Talvez ela mesma desconheça, mas é um dom que Deus deu para ela. Talvez Deus não tenha falado para ela, mas é o dom que Deus capacitou, com o qual Deus capacitou ela, e assim tantos outros dons, porque Deus vai nos mostrar no momento em que nós estivermos utilizando esses dons, que nós realmente fomos presenteados com tamanha graça. É interessante que após receber o dom, não devemos nos engrandecer, nos envaidecer, não nos acharmos melhor do que os outros, acima das outras pessoas. O dom, eu sempre falo aqui, é para serviço e não ser visto. Não é para vitrine, é para auxílio. E como nós devemos usar os dons espirituais? Sem arrogância. Alguém, por ter um dom específico e ser usado por Deus, pode cair no erro de achar que é um privilegiado e melhor do que alguém. É sim privilegiado, mas não é melhor do que ninguém. Ele é um portador de um dom, e esse dom deve ser usado para ajudar na coletividade. Deve ser usado com amor, amar ao próximo. Ora, se nós tivermos dom, é para ajudar. Se nós tivermos o dom que nos capacita, vai nos ajudar a ajudar as pessoas. O amor deve ser o fator primordial e o sentimento genuíno de alguém que exerce um dom oferecido pelo Espírito Santo. Um outro ponto deve ser usado em acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o referencial para a igreja. Todo e qualquer dom deve pontuar pela obediência à palavra. O dom genuíno jamais se opõe a qualquer ditame sagrado, ditado pela inspirada palavra do Senhor. Busque o seu dom. Capacite-se pela graça e misericórdia do Espírito Santo. Ele quer usar você em determinada área. Ele quer usar você na sua obra, para ajudar a sua igreja, para ajudar a sua comunidade, para ajudar a sociedade e para ajudar a si próprio também no crescimento e no elevo espiritual. Busque os dons, eles são dados ainda hoje pelo Espírito Santo. Ainda hoje a fonte está jorrando para que nós possamos nos cada dia mais capacitar pela graça e pela instrução do Espírito Santo através de seus dons que são repartidos ainda hoje para todos aqueles que buscam. Muito obrigado a você que esteve conosco, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado a você que está aqui no nosso canal. Gostou do vídeo? Foi útil para você? Compartilhe ele, compartilhe da sua comunidade, faça com que o nosso canal cresça, divulgue o nosso canal, divulgue o nosso trabalho, por gentileza, comente no vídeo, inscreva-se no canal. E nós estaremos assim crescendo para a honra, louvor e glória de nosso Senhor. Deus abençoe maravilhosamente a cada um de vós.